A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos iniciar a lição 4 da disciplina de Família Cristã e vamos tratar sobre as 3 colunas de sustentação do lar. Quando nós falamos de colunas de sustentação, nós estamos falando daquilo que é a base fundamental para uma estrutura não cair. Colunas de sustentação servem para dar o apoio necessário para essa estrutura estar de pé. E nós consideramos que há 3 coisas ou 3 colunas que são fundamentais para a construção de uma família. Para que a família esteja bem estruturada e para que ela possa sustentar-se bem, 3 coisas pelo menos são muito importantes. Primeiro é a maturidade, o amadurecimento dos seus membros de forma que possam ter um desenvolvimento natural, inclusive emocional. Depois é a comunicação, a maneira como eles entre si comunicam e como conseguem resolver essas questões. E a terceira é o amor, que é a base da sustentação de todas as coisas e que é tão importante e necessário na nossa vida. Vamos observar nessa lição como essas 3 colunas funcionam. O que fazer para que cada uma dessas colunas esteja bem firmada e qual a importância de cada uma delas para a construção de um lar e para a sustentação do nosso lar feliz, abençoado e baseado na palavra de Deus. Provérbios 14:1, todos conhecem bem esse versículo, diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, derruba com as suas mãos. Isso diz que nós precisamos construir, fundamentar, sustentar uma casa e há uma tarefa nossa a fazer. O primeiro e mais interessado em que a família esteja bem é Deus, e Ele já proveu tudo o que precisamos saber para isso. Agora, cabe a mim e a você trabalhar para isso. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ou seja, há um trabalho que os pais e os membros da família precisam fazer para que essa família possa estar bem sustentada, bem alicerçada e estável e bem sustentada em todas essas coisas. Nós vamos começar a olhar então para essas 3 colunas e vamos buscar entender cada uma delas, como funciona, qual o nosso papel e o que devemos fazer concernente a cada uma delas. A primeira das colunas é a maturidade emocional. Com certeza, uma das situações mais complicadas na vida de uma pessoa, principalmente uma pessoa que chega à idade adulta, é quando ela não teve essa maturação nos seus sentimentos. Quando não desenvolveu bem os seus sentimentos, isso gera insegurança, isso gera timidez, isso gera uma série de situações difíceis e complicadas que vão refletir no relacionamento dessa pessoa. Ela vai ter dificuldade na escola, no trabalho, no namoro, na igreja, vai ter dificuldade em todas essas questões porque se sente muito insegura. É claro que essa insegurança é natural na vida de qualquer pessoa em doses equilibradas. O primeiro dia que você vai para um emprego novo, é natural se sentir inseguro naquele emprego novo. Primeiro dia que você vai frequentar um novo departamento da igreja ou estar na liderança de uma nova classe de escola dominical, é natural estar inseguro porque não conhece ainda as pessoas, não sabe como é que vai ser a reação delas e por aí vai. Mas isso tem um limite, isso é um primeiro momento, isso é dentro de uma faixa específica de necessidades que acontece ali por causa da ansiedade, da falta de conhecimento, mas logo isso precisa ser superado.
Acontece que tem pessoas que não conseguem superar isso por muito tempo ou quase nunca conseguem, e isso vem de problemas e dificuldades desde lá de trás, e por isso precisa ser trabalhado essa questão. A imaturidade, ela está associada primeiro à estrutura da personalidade. E por isso é muito importante quando os pais trabalham com a criança desde cedo, porque essa questão de como ela se relaciona com a família, com o trabalho, com a igreja, com amigos, isso vai formar a personalidade dessa pessoa. Nós vimos lá atrás, quando os pais são abusivos, quando os pais reagem de forma negativa com os seus filhos, quando eles são superprotetores, tudo isso vai causar dificuldades na formação dessa criança. E lá na frente, nós vamos ver as consequências disso tudo, porque os valores que ela recebeu e a maneira como isso foi trabalhado, e tudo isso vai influenciar na vida dessa pessoa para ela ser quem ela é. Se a pessoa tem uma insegurança muito grande e uma carência muito grande afetiva, isso vai trazer problemas, dificuldades para a sua vida por muito tempo. E muitas vezes é preciso até um trabalho profissional, buscar ajuda de um psicólogo, de alguém que possa trabalhar isso, se essas etapas não foram bem feitas e não foram vencidas. Há uma coisa, por exemplo, que vai ter um reflexo direto na família, nos relacionamentos, é a questão do ciúme. Claro que todos nós precisamos ter alguma dose de ciúme no sentido do cuidado, no sentido daquilo que é a proteção natural. Eu sou o marido e de repente vejo um homem chegando perto da minha esposa e abraçando e beijando e não sei o que e tal, é claro que já liga aquele senso de, opa, eu preciso chegar ali e ver o que é que está acontecendo. Se uma moça ou uma outra mulher se aproxima de mim e abraça e beija e se encostando e não sei o que e tal, claro que a minha esposa já vai ligar as antenas e, opa, o que é que está acontecendo ali? Deixa eu ver o que é que essa moça quer, o que é que há, e isso é natural. Eu tenho filhas, se eu começo a ver os rapazes rondando, eu já estou de olho neles, deixa eu ver o que é que esses rapazes querem, porque são as minhas filhas, é o tesouro mais precioso que eu tenho e é o maior bem que eu possuo. É claro que é natural ter algum cuidado com elas, mas esse ciúme não pode ser doentio. Há pessoas que não pode ninguém se aproximar do cônjuge que chega em casa cheirando camisa, procurando marca de não sei de quê, com quem você falou, para onde foi, com quem foi. Há uma insegurança completa e tem uma dificuldade enorme com isso, e isso é questão de maturidade emocional que está associada à personalidade. É que a pessoa muitas vezes não se dá valor. Ela acha que é tão insignificante, tão sem importância, que o marido vai trocá-la por qualquer outra, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Que ela tem tão pouco ou quase nada a oferecer, que acha que vai ter qualquer outra mulher vai ser mais interessante, mais bonita e mais especial do que ela. Isso é uma questão de imaturidade emocional. A pessoa que não entende o valor que ela tem, não entende o valor que a outra pessoa lhe dá, por mais que o marido diz que a ama, que não tem ninguém, que isso, aquilo, outro, mas tem dificuldade. E o mesmo acontece com os homens também, que não deixa a mulher trabalhar, não deixa a mulher estudar, não quer que a mulher saia com amigas, nem vá para shopping, nem coisa nenhuma, porque morre de medo da mulher sair com outro, arranjar outro e largá-lo. Mas por quê? Porque não tem valor próprio, amor próprio, autoestima elevada, capaz de dizer que ele
é um homem importante para aquela mulher, que a ama, que cuida dele, que está com uma relação de amor com ele e que, portanto, precisa também depositar confiança nessa pessoa. A relação de confiança é algo por demais importante dentro de um relacionamento, que é o que vai acabar com o ciúme. Mas isso está relacionado com a maturidade emocional que essa pessoa tem. A maturidade emocional também está associada aos conflitos pessoais. Como a pessoa lida consigo mesmo, como ela lida com os seus medos, com as suas dificuldades, nos seus conflitos internos. Por exemplo, a pessoa que tem complexo de inferioridade, ela se acha a pessoa mais feia do mundo. Então, mesmo sendo magra, se acha gorda demais, aí olha para o espelho, aí diz que é Willy, a baleia, assassina, a orca, e o cabelo é feio, os dentes são feios, e nada dela lhe agrada, porque ela acha tudo muito feio, tudo muito horroroso, e aí por isso mesmo, se achando o patinho feio da história, ela acha que é menor do que qualquer pessoa, e aí se sente incapaz, pequena, não valorizada, e por isso acha que qualquer outra criatura é mais bonita do que ela. A pessoa que se sente, que tem insegurança emocional, ela acaba gerando uma dependência muito grande das outras pessoas, por medo de autocrítica, de fracasso, de essas coisas. Então tem medo de se expor, tem medo de realizar qualquer coisa, e aí por isso se esconde por trás de qualquer coisa ou situação. Uma pessoa que a autoestima é muito baixa, ela tem dificuldade de enxergar até os seus próprios valores, as suas virtudes, e por isso tem dificuldade de alcançar maturidade emocional. É preciso cuidar dessas coisas. A primeira coisa que alguém que está em Cristo precisa entender é o valor que ela tem em Cristo Jesus. A primeira coisa que você precisa entender é que é uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus, que custou o preço mais alto que poderia haver, que Deus pagou o preço de redenção mais alto que poderia ser pago, que o apóstolo Pedro diz assim, não foi com prata, ou ouro, ou coisas corruptíveis como essa. O Pedro está dizendo essas coisas assim, pequenas e sem tanto valor, como prata ou ouro, não foi com preço barato que vocês foram resgatados, não. Foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro puro e imaculado. Então, o preço mais alto que havia, Jesus pagou pela alma de cada um de nós. Isso já nos faz ser muito especiais para Deus e pessoas muito valorizadas, porque custamos um preço altíssimo para o nosso Deus. Depois é importante perceber que cada pessoa tem os seus próprios valores e as suas próprias virtudes. É muito importante, inclusive, o marido ajudar a esposa ajudar o marido nessa hora, elogiando os valores que ela tem. Às vezes a pessoa não sabe se expressar tão bem, não tem a facilidade de falar, de se comunicar, mas é uma pessoa caprichosa em tudo que faz, muito talentosa, tudo que pega nas mãos para fazer, faz com muito carinho, com muita dedicação e faz bem feito. Às vezes tem muitas habilidades manuais, pinta, borda e tem facilidade com todos esses trabalhos e essas coisas. Então, alguém precisa perceber isso e valorizar, elogiar essa pessoa, e ela precisa perceber que pessoas são diferentes. Se o marido é muito falante, tem muita facilidade de comunicação, mas ela já tem outros valores e outras coisas que ela sabe fazer. Se o marido se sente menor porque não tem a mesma habilidade, não canta bonito como a esposa e não toca algum instrumento ou alguma coisa, mas ele tem
as suas habilidades em outras áreas. É um homem corajoso, destemido e sabe enfrentar as situações da vida e tem coragem de trabalhar e tal. A esposa deve valorizar isso e ele deve ver também. Então, quando nós conseguimos enfrentar os nossos conflitos e os nossos medos, nós temos condição de crescer como pessoa e de atingir a maturidade. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu discorria como menino. Mas assim que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que é preciso haver esse crescimento, essa maturação, esse alcance de uma maturidade emocional para que possamos estar bem em toda a nossa vida. E nós precisamos trabalhar com isso. Se não houver condição de você enfrentar isso sozinho, peça ajuda. Primeiro a Deus, põe o joelho no chão e apresente ao Senhor seus conflitos, suas batalhas interiores, suas dificuldades e peça ao Senhor que Ele ajude. Fale com o seu esposo, com as pessoas ao seu redor que lhe ajudem nisso também. Leia bons livros que vão lhe ajudar a enfrentar esses conflitos. E, se for necessário, consulte um profissional, de preferência cristão, que possa lhe ajudar a enfrentar essas questões, porque esse medo obsessivo, essa baixa autoestima, essas dificuldades de se relacionar com o mundo e com as pessoas em função de uma imaturidade emocional, vão causar conflitos e problemas, inclusive no relacionamento. E alguns casamentos podem não sobreviver a essa questão de imaturidade, tanto dos cônjuges, do marido, da mulher, e os filhos também serão afetados nessa questão. Para alcançar a maturidade emocional, além dessas questões que já falei, nós precisamos ter algumas atitudes que vão nos ajudar em relação a isso. A primeira é: procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Ou seja, veja a pessoa com quem você se relaciona, conheça essa pessoa, veja quais são as suas necessidades, quem é a sua esposa, quais as necessidades dela, o que ela tem de bom, o que ela tem que precisa melhorar, quais são as virtudes que ela tem, quais os hábitos negativos que precisam ser trabalhados, o que de bom ela trouxe para esse relacionamento e em que isso foi bom para você, mas quais as limitações que ela tem, que você pode ajudá-la nessas questões aí. Tudo isso é conhecer as características da personalidade do outro, do cônjuge, da pessoa com quem você se relaciona e respeitar o modo de pensar dessa pessoa. Primeiro é preciso e é muito importante entender que homens e mulheres são diferentes. Cada um pensa diferente, age diferente e reage diferente a diversas situações. Homens e mulheres vão ter, portanto, uma forma própria de pensar. Nunca é possível que o homem pense igual à mulher ou o homem queira que a sua esposa pense igual a ele, porque isso não vai acontecer. Ela é mulher e, portanto, vai ter reações próprias de mulher. Ela é mulher e enxerga o mundo sob um ponto de vista, um prisma feminino. Ela é mulher e tem um jeito de ser e de agir como todas as mulheres têm. Isso não vai mudar porque ela tem a sua característica feminina. Assim também o marido, ele vai pensar, agir e ser como homem, porque é um homem. Por isso nós precisamos compreender isso, entender o que passa pela cabeça dele e dela. Homem, você precisa entender também
que mulher tem diferentes mudanças hormonais, porque mulher tem menstruação, mulher fica grávida, mulher amamenta, mulher tem filhos, mulher tem tensão pré-menstrual, e tudo isso mexe com os hormônios dela. E tem dia que ela diz, eu não estou aguentando, nem eu estou me aguentando, mas nesse dia você tem que aguentar ela porque você é o marido. Então você precisa compreender que naquele dia ela está enfrentando essa situação, não é porque ela é uma mulher má e é uma mulher incompreensiva, mas é porque ela está passando por uma situação própria que é característica dela e que ela precisa ter ajuda nesse momento. Mulher precisa entender que homem, ele tem o seu momento de particularidade, que às vezes ele quer ficar sozinho, às vezes quer refletir consigo mesmo, e às vezes a mulher diz, o que é que houve? Você não quer falar comigo? Por que você quer ficar só? Não, é porque é próprio do ser masculino ter os seus momentos de reflexão, e a melhor coisa que você faz é deixá-lo curtir o seu momento de reflexão. Claro que isso não pode ser todo dia nem o dia todo, porque alguma coisa vai precisar aí de ajuda para resolver, mas tem os seus momentos, cada um tem o seu jeito de ser, e quando nós crescemos no relacionamento, nós vamos aprendendo a compreender o outro de forma que às vezes não precisa nem o outro dizer. Só em olhar nós já percebemos o que o outro está sentindo, está precisando, está necessitando, e nós vamos trabalhando isso um com o outro. Atingir a maturidade emocional começa por aí. Primeiro, procure compreender, para depois ser compreendido. Primeiro, procure saber quem é essa pessoa com quem você se relaciona, quais as suas necessidades, quais os seus desejos, o que ela está precisando, porque a tendência nossa, quase sempre, é culpar os outros, culpar as pessoas, culpar, eu sou assim porque os meus pais, eu sou assim porque a minha família, eu sou assim porque o meu ambiente, eu sou assim por isso, por aquilo. É aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, e assim vai. Mas não é bem essa a questão. Todos nós precisamos crescer, todos nós precisamos amadurecer, todos nós precisamos alcançar níveis diferentes. O escritor aos Hebreus, quando escreve capítulo 5, ele fala para aquelas pessoas a quem ele está dirigindo-se, que eles, pelo tempo que eles têm de fé, eles já deveriam ser mestres, mas eles ainda são meninos que ainda não têm a capacidade de tratar de questões básicas, porque ele diz ainda é necessário ensinar os rudimentos da fé para vocês. E vocês, já devendo estar comendo comida sólida, alimento sólido, ainda estão se alimentando de leite, porque ainda são meninos não experimentados nas coisas da justiça. Veja, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é que aquelas pessoas pararam de crescer. Chegou um momento que eles não estavam mais desenvolvendo-se espiritualmente, emocionalmente e tendo a condição de experimentar níveis mais elevados de maturidade. Isso é algo complicado que precisamos trabalhar. Nós não podemos estar jogando a culpa nos outros e achar que tudo é problema dos outros, eu é que sou mal compreendido, eu é que não sou valorizado. Não. Nós precisamos trabalhar isso em nós para alcançarmos a maturidade necessária para saber lidar com essas questões. Quando a gente percebe que o problema é nosso e tem coisas que nós precisamos trabalhar em nós mesmos, aí nós vamos perceber que o mundo não é tão cinza quanto nós achávamos, e talvez nós é que estejamos com óculos cinza, vendo o mundo todo
mas é da nossa perspectiva e daquilo que nós estamos enxergando. Basta buscar trabalhar isso, e uma das formas que precisamos trabalhar isso é tornando-se interdependente. Interdependente quer dizer, primeiro, que nós precisamos alcançar uma dependência emocional. Filhos que muitas vezes foram super protegidos pelos pais, ou pessoas que tiveram frustrações e dificuldades na vida, muitas vezes acuaram-se no seu enclausulamento e aí tornaram-se dependentes de outras pessoas, dependentes emocionalmente, anulando-se completamente. E aí eu não sou nada, não tenho nada. Parece aquele personagem do desenho animado. Ó céus, ó vida, ó azar. Eu não sei de nada, não tenho nada e eu fico emocionalmente dependente de outra pessoa. A esposa dependente do marido, o marido dependente da esposa, filhos dependentes dos pais, e tudo isso traz dificuldades para o relacionamento, para essa pessoa. Nada disso pode funcionar bem se eu não tiver a minha dependência como pessoa, como ser. Eu sou um ser pensante que preciso exercitar essa minha capacidade de pensar, de agir, de trabalhar isso na minha vida. A outra questão é que eu preciso trabalhar a independência em relação aos outros, porque todos nós precisamos uns dos outros e precisamos trabalhar isso em família. Eu preciso da minha esposa, a esposa precisa do marido, os pais precisam dos filhos e os filhos precisam dos pais. Eu preciso ser independente como ser e como pessoa, mas ao mesmo tempo preciso valorizar o outro e perceber a necessidade que eu tenho da interação dele comigo. Então vai haver uma interdependência. Todos os membros da família são independentes como seres individuais, mas são dependentes uns dos outros para saber unir talentos, virtudes, saberes e forma de agir de cada um deles para tornar-se família. Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9, a Bíblia Sagrada diz assim: é melhor serem dois do que um. Porque ele diz, se forem dois, eles vão ter maior produtividade, vão ter maior paga do seu trabalho. Ele diz, se forem dois, se alguém quiser brigar com um, tem dois para lhe resistir. Ele diz, se forem dois, se um cair, o outro levanta. Ele diz, se forem dois, um está com frio, o outro vai lhe esquentar. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Ou seja, isso fala da interdependência. Cada pessoa tem o seu valor individual, mas cada um precisa saber também o valor do outro e saber trabalhar essas questões. Uma pessoa que tem maturidade emocional, a esposa que tem maturidade emocional, sabe que é uma mulher talentosa, que é serva de Deus, que tem o seu valor dentro da família, entende as suas virtudes e as suas necessidades e sabe valorizar as virtudes e necessidades do marido e dos filhos, de maneira que ela possa oferecer ajuda com as virtudes que tem e receber ajuda nas suas necessidades. Assim também o marido, que é maduro emocionalmente, e os filhos que são maduros emocionalmente, cada um deles vai trabalhar dentro dessa questão, entendendo qual o seu valor e entendendo qual o valor do outro e sabendo trabalhar bem essa questão, e o resultado vai ser família forte, família bem trabalhada, família que existe para ajudar um ao outro a crescer e a se desenvolver. Esse é um dos
pilares de sustentação, das colunas de sustentação de uma família que vai proporcionar uma família melhor. O outro pilar de sustentação é a comunicação no lar. E aqui é muito importante nós trabalharmos essa questão, queridos, porque parece que hoje nós vivemos num mundo onde a comunicação se tornou absolutamente mais fácil. Hoje nós conseguimos nos comunicar com pessoas do outro lado do mundo em tempo real. Hoje nós conseguimos unir pessoas de várias partes do mundo em uma comunicação em tempo real. No passado, quando a gente queria mandar uma comunicação para uma pessoa, país distante, a gente escrevia uma carta e às vezes esperava meses para essa carta chegar lá. Hoje, se manda uma mensagem instantânea. A pessoa recebe frações de segundo depois que ela é enviada. Antigamente, para você falar com uma pessoa em outro país, além de difícil, era muito caro. Hoje é possível comunicar-se ao vivo, um vendo o outro, pela internet, de qualquer lugar do mundo. No passado, quando você tinha que fazer um documento chegar na mão da pessoa, isso tinha que ser enviado pelo correio, uma cópia. Depois surgiu o fax. E hoje, então, com a facilidade, você tira uma foto, manda pelo WhatsApp e a pessoa já recebeu a cópia do documento instantaneamente do outro lado. Quer dizer, tudo isso foi facilitado, tudo isso foi algo que fez com que crescesse a nossa capacidade de comunicação. Entretanto, mesmo estando vivendo numa era em que a comunicação está extremamente facilitada, parece que a comunicação pessoal está cada dia mais difícil e mais afetada. Na figura que nós vemos aqui, duas pessoas que estão abraçadas, um homem e uma mulher. Imaginamos que elas estão amando um ao outro e querendo esse momento de um abraço, de uma intimidade, mas os dois estão ocupados demais para curtir esse momento de intimidade, olhando cada um no seu aplicativo, aquilo que está chamando a sua atenção. Não é incomum hoje nós vermos num restaurante, num shopping, numa praça, uma família reunida. E você olha de longe, vê marido, esposa, filhos e pensa que bonito, que interessante, a família reunida, passeando, investindo em um momento comum. Mas quando você percebe e olha melhor, você vê que cada um deles está com um celular, um tablet, um computador e estão se comunicando às vezes com outras pessoas de qualquer outro lugar, mas entre si e naquele momento não está havendo comunicação nenhuma, porque isso trouxe dificuldades para nós. Há algumas coisas que trazem dificuldade para a comunicação. Uma delas é a mídia, é a televisão, porque muitas vezes aquele momento que o marido teria de sentar com a esposa e conversar e ver cada um contar como foi o seu dia, as dificuldades que enfrentaram, os livramentos de Deus, e de discutir as questões da família, como está a criação de filhos e tal, e de planejar o que vai acontecer amanhã e depois, para onde vamos, como vamos fazer isso ou aquilo outro, ou aquele momento mesmo de uma comunicação mais íntima, de estarem juntos, namorando, dizendo o quanto o outro é importante e especial. Esses seriam momentos muito importantes de comunicação na família, ou mesmo do marido, do pai estar conversando com o filho, falando sobre valores e coisas importantes, a mãe está conversando com a filha e falando sobre todas essas questões, e às vezes tudo isso não está acontecendo porque está todo mundo diante de uma televisão assistindo uma programação. E às vezes essa programação arrasta-se pela noite toda ou pelo dia todo, e todo mundo à frente da televisão
e tem dificuldades com isso. Uma das coisas, por exemplo, que eu faço na minha casa é eu não tenho televisão na cozinha e nem nos quartos. Só tenho televisão na sala. Isso foi uma decisão desde cedo quando nos casamos. Não estou dizendo que isso é padrão e que você tem que fazer isso. Mas estou dizendo que desde cedo decidimos isso. Por quê? Porque a hora de sentarmos à mesa, nós entendemos que era a hora de conversarmos, às vezes até de fazer o culto doméstico, de tratarmos de assunto, de dialogarmos, e que se nós tivéssemos uma televisão na frente da mesa ali na cozinha, todo mundo estaria assistindo televisão e não conversando. Também não tenho televisão no quarto, porque na hora que nos recolhemos, eu e minha esposa, é uma hora de conversarmos, é uma hora de tratarmos de assuntos, inclusive que não queremos tratar na frente das filhas. E então, se tivesse uma televisão, estaria ligada e algum dos dois estaria assistindo, ou os dois, e poderiam não estar conversando. Quer assistir televisão? Vai lá para a sala e lá liga a TV e assiste. Quer conversar? Vai para um quarto, ou senta na área, ou na cozinha, e aí vamos conversar, tomar um café, bater um papo, e isso é importante para nós trabalharmos. Outra questão que tem atrapalhado muito a comunicação das famílias é a internet, porque às vezes não há televisão, mas tem um computador, tem um tablet, tem um celular, e as redes sociais, e a comunicação através dos diversos aplicativos, e a navegação na internet, e sites às vezes até impróprios, e coisas que são prejudiciais, inclusive, à saúde espiritual daquela pessoa, hoje estão disponíveis a um clique, à distância de um aperto de um botão. Isso faz com que nós tenhamos muito acesso a essas informações, mas ao mesmo tempo isso pode trazer prejuízos à comunicação, aquilo que nós precisamos lidar como casal, como família, e do que nós precisamos tratar, todas essas coisas. Comunicação precisa ser bem trabalhada no lar, e nós precisamos ter uma série de momentos apropriados para isso. O tablet e as redes sociais e o computador e o telefone celular são muito válidos e nos ajudam muito na comunicação, mas não devem ser instrumentos para prejudicar a comunicação dentro da família, dentro do lar. É possível até ter um grupo de rede social da família. Eu mesmo tenho, e sempre nós estamos trocando informações, porque eu estou no trabalho, uma filha está na faculdade, a outra está no estágio, a esposa está em casa ou na igreja, e é fácil da gente se comunicar rapidamente, quem vai para onde, que hora chega, como é que é, mas isso não pode substituir a comunicação pessoal, o olho no olho, o abraço, a forma de contato pessoal que nós precisamos ter, e isso também não pode impedir essa comunicação para que nós possamos deixar de comunicar dentro da família e estar em contato com o mundo, com pessoas de tudo que é lugar e todas essas questões aí. Então nós precisamos estar atentos à nossa comunicação, como ela deve acontecer e como deve ser em família e a importância disso. Quando nós falamos de comunicação, alguns elementos básicos, vamos entender aqui rapidamente o que é como se fala da comunicação na sua teoria, nos seus elementos básicos. Primeiro, há um emissor, que é aquele que fala, é aquele que emite a comunicação, é aquele que está expressando a fala, o sentimento naquele momento. Depois há o receptor, que é o ouvinte, é aquele que está recebendo a mensagem, é aquele que está sendo alvo da comunicação. Há a mensagem, que é o que está sendo dito, o que está sendo transmitido. E há o canal, que é
o meio pelo qual eu estou transmitindo. Na hora que eu estou falando com alguém, eu sou o emissor, a pessoa que está me ouvindo é o receptor, o que eu estou dizendo é a mensagem e a minha fala é o canal. Poderia ser uma pessoa, o pastor pregando na igreja, ele é o emissor, a igreja é o receptor que está ouvindo, a mensagem é o que ele está falando e o canal é a própria voz dele, amplificada pelo microfone e o serviço de som. E assim vai. Isso é elemento básico da comunicação. Toda a comunicação passa por essas questões. Depois que o emissor falou, o receptor ouviu, aí ele vai retornar. Da comunicação se chama feedback, o retorno daquilo que ele falou. Nesse momento, inverte-se os papéis. O que era receptor passa a ser emissor, o emissor passa a ser receptor e a comunicação aí acontece. Pode ser uma comunicação verbal, falando, dizendo, expressando, pode ser uma comunicação escrita, escrevendo uma mensagem, um e-mail, ou mesmo no papel, um bilhete, pode ser a comunicação de expressões, que às vezes, olhando a face, o gestual, também a pessoa vai entender o que eu estou querendo dizer, sem precisar se emitir uma palavra. Então, o ser humano é fantástico e ele tem muitas formas de se comunicar. Os canais de comunicação são muitos. Na comunicação fala-se ainda no ruído, que é aquilo que atrapalha a comunicação, faz com que essas coisas não aconteçam. Então vejam, a Bíblia diz que como emissor eu preciso falar e saber falar bem. A Bíblia diz que as minhas palavras têm que ser temperadas com sal. A Bíblia diz que a palavra boa e dita a seu tempo, ela é muito especial. A Bíblia pinta um quadro belíssimo que diz que é como maçãs de ouro em uma bandeja de prata. A palavra dita a seu tempo. É importante saber falar e saber falar na hora certa. Tem hora que não é a hora de falar. Tem gente que às vezes, não, mas é porque eu gosto de dizer na cara. Mas nem sempre, toda hora é a melhor hora de falar. Às vezes a melhor hora é a hora mais adequada que for possível falar. E é preciso saber falar e falar na hora certa. É preciso saber falar e falar as palavras certas. Porque a palavra doce, a Bíblia diz que ela aplaca, ela desvia o furor. Mas a palavra dura, ela suscita a ira. Veja, a pessoa não estava irada, mas uma palavra dura foi falada e aquilo suscitou, quer dizer, levantou, despertou a ira. Enquanto que o outro já estava irado, mas por causa da palavra branda, ela desviou o furor e aplacou a ira. O que você diz é muito importante, mas às vezes mais importante do que o que se diz é como se diz. Eu li uma ilustração interessante outro dia que diz que um rei teve um sonho e chamou um dos sábios da corte e disse: olha, eu tive um sonho e eu gostaria de saber o que significa. E o sábio disse: conte-me o sonho, rei, porque eu vou lhe dizer o significado. E ele disse: eu sonhei que os meus dentes caíam. E aquele sábio disse: os dentes se referem aos parentes. Isso quer dizer que os teus parentes vão morrer. E o rei ficou irado, disse: como você me diz uma coisa dessa? Que os meus parentes vão morrer? Aí mandou castigar aquele homem e mandou chamar outro. E alguém avisou: tenha cuidado, porque alguém já foi castigado por causa desse sonho. Chegando diante do rei, o rei disse: eu tive um sonho e eu queria que você me dissesse o significado. Ele disse: pois não, pode falar. Ele disse: eu sonhei que os meus dentes caíam.
E aquele homem pensou e disse: os dentes se referem aos parentes. Quer dizer que tu sobreviverás aos teus parentes. Veja, os dois disseram a mesma coisa. Significava que os parentes iam morrer. Só que um disse o aspecto positivo: os parentes vão morrer. O outro disse o aspecto positivo: tu sobreviverás aos teus parentes. E então a coisa depende não só o que se diz, mas como se diz. Como emissor, nós precisamos saber falar palavras brandas, palavras que edifiquem, palavras que elogiam, palavras que ajudam a outra pessoa. Jesus encontrou-se com Natanael. Antes do encontro de Jesus com ele, um dos discípulos já tinha encontrado com Natanael e disse assim: encontramos a Jesus de Nazaré, ele é o Messias que nós estávamos esperando. E Natanael disse assim: de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E então, daqui a pouco, encontra-se com Jesus. Jesus disse assim: aí está um israelita em quem não há dolo. Jesus está dizendo: esse homem é um israelita sincero e não engana ninguém. Ele diz o que ele pensa realmente. E Natanael ficou espantado, disse: e o senhor já me conhece? Jesus disse: eu vi quando você estava debaixo da figueira. Ou seja, Jesus estava dizendo a Natanael: eu sei o que você disse a meu respeito. Eu entendi e eu percebi o que você estava dizendo comigo. Mas ao invés de rebater a crítica, ao invés de responder duramente e ao invés de chamar a atenção de Natanael, Jesus resolveu elogiá-lo. Jesus fez um elogio a Natanael e ele surpreendeu-se. Jesus disse: eu sei o que você estava dizendo ao meu respeito. Veja que forma interessante de Jesus lidar com todas essas questões. Talvez uma das mulheres mais destacadas da Bíblia Sagrada é a mulher de Provérbios 31. A mulher é fantástica, ela vende, ela compra, ela ajeita, cuida da casa, do marido, tantas coisas ela faz. Mas me chama a atenção o final do versículo, do capítulo 31 de Provérbios, que diz que o seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas, ou a todas és superior. O que está sendo dito aí é um marido que elogia, é um marido que faz com que a mulher se sinta bem. A palavra que ele tem é uma palavra boa, é uma palavra de ajuda, é uma palavra interessante. E essa mulher se sente amada, elogiada, valorizada, então há uma boa comunicação aí. Por outro lado, a mulher sunamita que ouve as palavras do seu marido, ela diz assim: eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Ou seja, ela sabe que o marido a ama porque ele diz, porque ele comunica. Tem gente que tem dificuldade nessa área, de chegar e dizer para a esposa: minha filha, minha querida, meu amor, como você chama, diz assim: eu te amo. E a esposa, por favor, responda dizendo: eu também te amo, querido. Isso é algo natural, é algo simples. O pai não deve ter dificuldade de dizer que ama o filho não deve ter dificuldade de dizer que ama o pai. E alguém pode dizer: sim, mas ele sabe que eu lhe amo. Sabe, mas é importante essa comunicação. É importante dizer, é importante que a pessoa nunca esqueça, é importante que você possa expressar sempre esse amor, dizendo, falando e não deixando nenhuma dúvida sobre isso. Mas há o emissor e há também o receptor, porque nós precisamos saber ouvir também. Não é só saber falar, é também saber ouvir. Tiago 1,19, ele diz assim: todo homem esteja pronto a ouvir, tardio a falar, tardio para irar-se. Claro que quando Tiago está dizendo todo homem, ele está dizendo toda pessoa, não apenas o ser do sexo masculino. Mas o que ele está dizendo? Tardio a falar, tardio a irar-se e pronto a ouvir. Isso quer dizer, ouvir primeiro,
e responder depois, ou ouvir mais e responder menos. Fazer com que a pessoa tenha a oportunidade de falar. Tem gente que tem um péssimo hábito de pôr palavras na boca do outro, antecipando o final da frase. A pessoa está falando e ele já quer completar, porque não parece até que o outro está dizendo não tem nenhuma importância, que eu já sei o que ele vai dizer e já estou querendo dizer para o outro que já sei o que ele vai dizer, pondo palavras na boca dele. Deixe a pessoa falar, deixe o outro se expressar, deixe o outro dizer alguma coisa. A palavra de Deus diz em Provérbios que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Ou seja, responder antes de ouvir é uma tolice e é motivo de envergonhar-se a pessoa que faz isso. Isso quer dizer que nós precisamos ser também bons ouvintes. Numa boa comunicação, isso é imprescindível. Ouvir o que o outro tem para dizer, perceber o que ele está dizendo. Quando você dá atenção, não é ouvir olhando para a televisão, lendo o jornal ou olhando para a internet, não. É ouvir dando atenção, olhando no olho da pessoa e deixando com que aquela pessoa tenha a oportunidade de comunicar tudo que ele tem para dizer. Ah, você tem alguma coisa para falar? Espere, quando ela terminar, aí vai ser a sua vez de falar e o outro precisará ouvir também. E assim há essa troca de comunicação que é muito importante na família. Outra coisa importante no relacionamento da comunicação entre o casal, entre os filhos, é que a comunicação precisa ser com palavras, com uma oportunidade de se abertamente se falar e nunca com expressões de fúria, de raiva, com críticas, com palavras duras e aos gritos, aos berros, porque isso não é comunicação. Há algumas pessoas tendo a dificuldade de argumentar, tendo a dificuldade de colocar as suas razões, querem vencer no grito, no sopapo, e isso não é comunicação. É preciso que a pessoa possa, com calma, transmitir o que ele tem para dizer e, ao mesmo tempo, a outra pessoa que está ouvindo não deve interromper a comunicação com lágrimas, porque o choro acaba com toda a comunicação. A pessoa começou a chorar, acabou-se o diálogo, não tem mais comunicação. Claro que, principalmente as mulheres que são mais emotivas, dependendo do tom da conversa, podem haver lágrimas, mas precisa saber se controlar e continuar a conversa, continuar a comunicação, porque é importante essas questões. Dizer o que pensa é importante, mas é importante saber como dizer. A verdade, ela é imprescindível, mas a verdade precisa ser dita com amor. Efésios 4,15, ele diz assim, seguindo a verdade em caridade ou em amor. Isso quer dizer, uma coisa não pode estar separada da outra. Eu digo a verdade à minha esposa porque não devo mentir a ela, mas eu preciso saber como dizer essa verdade de maneira que não seja agressiva, nem ataque a minha esposa, mas que possa ser comunicada com amor e com uma forma agradável de se ouvir. Além disso, é preciso saber valorizar o que o outro tem para dizer e saber ouvir e que a comunicação funcione perfeitamente. Emissor, receptor, isso fluindo, sem haver interrupções, sem ruídos, sem canal interrompido, sem mensagem truncada, para que haja boa comunicação. Assim como nós precisamos também ter uma boa comunicação com Deus. É a oração que é necessária na família e nós precisamos também o mesmo papel. Falou, nesse momento, inverte-se os papéis. O que era conversar com ele de forma franca, aberta, dizer tudo o que pensamos, contar com a resposta de Deus para todas as nossas angústias, e isso é algo que é fundamental
na vida de cada pessoa. Pais conversando com filhos abertamente, filhos tendo a liberdade de falar com os pais abertamente, maridos conversando com a esposa abertamente, esposa tendo a oportunidade de falar com o marido abertamente e com os filhos. E isso vai fortalecer muito esse casamento e isso vai dar a oportunidade de uma família ser bem estruturada cada dia através de uma boa comunicação. Primeira coluna de sustentação, a maturidade. Segunda coluna de sustentação, a comunicação. Terceira coluna de sustentação de um lar, o amor. O amor é algo fundamental que está dentro do relacionamento de uma família. Efésios capítulo 5, versículo 25, ele diz: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É importante observar algumas coisas em relação a esse amor. Primeiro, amor, acima de tudo, é um mandamento. A palavra em Efésios 5:25 disse: vós maridos, amai as vossas mulheres. O verbo está no imperativo, é para dizer que nós precisamos amar. Porque quando eu amo, eu me dedico inteiramente a isso que eu amo. Eu tenho um compromisso absoluto com aquilo que amo, porque esse é o modelo do amor que Deus ensinou para nós. Ele disse: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, é um amor sacrificial. É um amor que é capaz de abrir mão de qualquer outra coisa por essa pessoa. É um amor que estabelece um compromisso tão alto que nada é mais importante do que aquilo lá. Por isso é que amor é um mandamento. Porque eu não posso deixar de amar a minha esposa. Alguém lá na frente tem problemas, veja só, o casamento esfriou e a coisa não está bem mais, eu não consegui mais conviver com ela porque eu não estava amando mais. Ora, se não estava amando, primeiro é porque é desobediente, porque a Bíblia diz: amai as vossas mulheres. Segundo, é porque alguma coisa deixou de fazer ao longo desse período para alimentar esse amor que precisa ser cultivado, que precisa ser trabalhado e que precisa ser cada dia despertado em mim. Deus mandou que eu deveria amar a minha esposa. Isso não é uma opção, isso é um mandamento divino. Quando eu abracei a minha esposa para ser a minha companheira, eu recebi do Senhor o mandamento de amar esta mulher até o fim. Não, o amor não está relacionado à beleza simplesmente da pessoa, à juventude, naturalmente essa pessoa vai passar pelo processo natural da vida, que é envelhecer, como eu também vou. E a velhice vai trazer rugas, vai trazer cabelos brancos e outras coisas mais, mas quando eu não amei uma figura, eu amo uma pessoa. A personalidade não está necessariamente ligada à imagem dessa pessoa. E se houver um acidente e essa pessoa tiver alguma dificuldade de perda de um membro ou alguma coisa venha afetar a imagem dessa pessoa, eu vou deixar de amá-la por causa disso? Eu, particularmente, penso que não devemos nos enganar ou tentar enganar as pessoas dizendo assim: a minha esposa é a mulher mais bonita do mundo. Não, se a minha esposa fosse a mulher mais bonita do mundo, ela já tinha ganho o prêmio de Miss Universo, Miss qualquer outra coisa, e a gente tinha até ganhado dinheiro com isso. E a minha esposa não é a mulher mais bonita do mundo. A minha esposa é a minha esposa. Porque eu não amo por causa da beleza dela. Eu amo porque eu resolvi amá-la e foi essa mulher que Deus me deu. E eu não olho para outra mulher achando que ela é mais bonita ou botando defeito nas outras porque a minha tem que ser a mais bonita, porque eu não amo as outras. Eu amo a minha esposa e eu amo porque eu resolvi amá-la e porque Deus mandou que eu amasse a minha esposa. Amor também é uma atitude.
Amor não é só um sentimento, não é só uma emoção, até porque Tito capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que as mulheres mais idosas devem ensinar as mulheres mais novas a serem boas donas de casas e a amar os seus maridos. Ora, se uma mulher pode ensinar a outra a amar, então amor não é uma emoção. Como é que alguém ensina uma emoção a outra pessoa? Amor, além de um sentimento, de uma emoção, amor é uma atitude. É algo que eu resolvo ter ou fazer todos os dias. Todas as manhãs eu me levanto com uma firme decisão de amar a Deus naquele dia mais do que qualquer coisa e amar a minha esposa mais do que qualquer pessoa. Quando eu tenho essa atitude de amor, aí eu tenho uma condição de cada dia fortalecer essa atitude, e isso vai ser fortalecido naquilo que eu faço, nas minhas ações, nas minhas atitudes, naquilo que eu resolvo fazer, nas minhas conversas e resoluções, nas decisões que eu tomo, e isso vai ser fortalecido também através da minha comunicação, o que eu digo a ela, os elogios que faço. Quando a comida está gostosa, digo que está especial. Quando ela se arruma, digo que está muito bonita. Quando ela ajeita o cabelo, eu preciso dizer para ela que o cabelo está bonito. E essas coisas são muito importantes. O marido precisa aprender a valorizar a sua esposa, a amá-la e a dizer que ama todos os dias. Agora, as mulheres, ajude, por favor, os maridos, que às vezes vai para o salão, aí tira 1 milímetro da sobrancelha, e aí quando chega, olha para o marido e diz assim, que tal? E ele pensa, meu Deus, Espírito Santo revela o que é, o que foi, e às vezes você poderia dar uma ajuda também para ele e dizer, meu filho, o que achou das sobrancelhas que eu ajeitei? Aí ele vai dizer, ah, tá linda. Nem sempre, às vezes o marido é desligado, nem percebe que você ajeitou o cabelo ou que comprou um vestido novo, mas deveria ver e deveria elogiar também essas coisas. Também as esposas precisam amar os seus maridos. Elas têm mais facilidade disso, é verdade, porque é uma pessoa mais emotiva, mas também precisa dedicar-se a isso e amar o seu marido, dizer que ama, ter atitudes que demonstrem o amor, o carinho, às vezes um abraço, um beijo, um presente que traz, uma rosa, às vezes passa por alguma coisa na rua que lembra ela e aí traz, às vezes uma coisa simples, olha, minha filha, meu amor, meu bem, como você quiser chamá-la, eu lembrei-me de você e trouxe isso aqui, um telefonema, uma mensagem, saiu de casa, ela não estava bem, ou se sentindo mal, enferma, ou qualquer indisposição. Chega no trabalho, liga ou passa uma mensagem, como você está? Está melhor? E tudo isso são coisas que vão fortalecendo o amor, a atitude. Às vezes o bilhetinho deixado no banheiro já é uma coisa linda de se ver e de se fazer e vai fortalecer esse amor. Mas o amor também é uma necessidade. Nós precisamos amar e ser amado, porque o amor, ele vai cada dia fortalecer esse casamento. Se não houver amor, o casamento vai se acabar. Se não houver amor, o relacionamento vai se tornar frio e vai cair no desuso e assim vamos ter dificuldades. Por isso é que precisamos amar um ao outro e fortalecer esse amor a cada dia e através de palavras, através de gestos, através de carinho, o relacionamento íntimo, através de um beijo, de um abraço, através da atenção que dedicamos, do cuidado, do carinho. Como muitas vezes no meio da noite ou numa situação qualquer, você larga tudo e vai cuidar da sua esposa
para dizer que isso é importante. Eu faço aqui um parêntese para dizer que nós precisamos, inclusive, lembrar que a família é mais importante do que a igreja. Infelizmente, há pessoas que às vezes, se tiver um compromisso na igreja e havendo qualquer necessidade pessoal na família, mas não atendem. Conheço pregadores que não estavam em casa quando o filho nasceu porque estavam atendendo compromissos para pregar em outros lugares. Conheço pastores que não puderam assistir a sua esposa numa cirurgia, numa necessidade, porque tinha que fazer um batismo ou qualquer outra coisa, e isso vai enfraquecendo a relação, porque a esposa vai percebendo que a igreja é mais importante do que ela, a família vai percebendo que a igreja é mais importante e está em ordem de prioridade em relação a ela, e isso não é verdadeiro, nem bíblico e nem interessante. O que é bíblico é que Deus está em primeiro lugar, mas depois vem a família que Deus me deu, e depois vem a igreja, até porque por alguma situação eu posso trocar de igreja. A convenção me tirou dessa cidade e me pôs em outra cidade. A minha igreja houve algum problema e aí teve uma dificuldade, um racha, sei lá o que, e eu estava numa igreja, agora estou em outra. Não estou dizendo que isso deve acontecer, mas estou dizendo que pode acontecer. Eu posso trocar de igreja, mas não posso trocar de família, porque os filhos são os filhos que Deus me deu e a minha esposa deveria ter com ela uma aliança por toda a vida. Portanto, família vem primeiro, igreja vem depois. E se o marido não souber deixar isso bem claro para a família e para a igreja, ele pode ter dificuldades e amanhã o seu casamento ter dificuldade com relação a isso. Amor é um mandamento, amor é uma atitude e amor é uma necessidade que precisa ser trabalhada, precisa ser fortalecida e precisa ser adubada, aguada e cada dia ser fortalecida através das nossas atitudes e das nossas ações. Ame a sua esposa e ame acima de qualquer coisa seus filhos, suas filhas e a sua família. Há algumas necessidades de ser trabalhado isso dentro da família, que é quando surgem os conflitos. E conflitos, queridos, surgem sempre. Quando nós estamos falando da realidade de duas pessoas unidas, sempre vai haver conflito. Porque marido e mulher são duas cabeças pensantes, são dois seres inteligentes, cada um com desejos e necessidades. Quando você junta duas pessoas com desejos e necessidades, cada um tendo a sua forma de pensar e de existir, é claro que em algum momento vai haver um conflito de interesse, conflito de ideias, conflito de pensamentos. E quando os filhos estão envolvidos nessa questão, aí é que vai colaborar mais ainda para que hajam conflitos. Um casamento, ou a qualidade do relacionamento num casamento, não é determinado pela existência dos conflitos, pela quantidade ou pela intensidade dos conflitos. O que vai garantir a qualidade num relacionamento é como os conflitos são resolvidos e nós precisamos então trabalhar essa questão. Quando falamos de conflitos, basicamente nós temos aí três origens de conflitos que precisamos entender. Primeiro é o conflito intrapessoal, que é aquele conflito interno, é aquele conflito que está dentro da família, está dentro da pessoa, traumas, culpa, má formação de personalidade, aquilo que é o meu conflito. Quando nós falamos sobre a imaturidade, nós vimos como o problema interior, o conflito interior, o trauma, a baixa autoestima de uma pessoa podia trazer dificuldades para o relacionamento. É o conflito intrapessoal, aquilo que é meu. O conflito interpessoal já está dizendo, é o conflito entre duas ou mais pessoas. É marido com mulher, é mãe com filhos, pai com filhos e filhos com os pais,
conflitos que vão surgir aí. Muitas vezes os filhos vão ter conflitos porque querem alguma coisa e os pais não estão fazendo, atendendo, dando o que eles estão querendo, mas os pais entendem que aquilo é o melhor para os seus filhos. Às vezes a esposa não atende a expectativa do marido em função de outras questões, e aí tudo isso vai surgir conflitos interpessoais, quando os membros da família têm conflito entre eles. E o conflito extrapessoal é aquele conflito que vem de situações externas. Situações como, por exemplo, dívidas, como, por exemplo, interferência de terceiros, como, por exemplo, situações de questões ambientais, né, de uma dificuldade que houve, que surgiu e que afetou a família, e é preciso ser trabalhado, esse conflito precisa ser resolvido e nós precisamos trabalhar bem essa questão. Algumas sugestões para como resolver os conflitos no lar. Como nós vamos trabalhar essas questões para que os conflitos sejam resolvidos? A primeira questão ou a primeira solução para um conflito é o amor. Por isso que Efésios 5:25 diz: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quando você ama, você tem uma facilidade muito maior de lidar com essa pessoa. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Provérbios 10:12 diz que o amor cobre todas as transgressões. Veja, quando você ama uma pessoa, então esse amor é capaz de cobrir os defeitos. Porque quando amamos uma pessoa, nós não focamos nos defeitos, mas sim nas virtudes. Quando amamos uma pessoa, nós olhamos para o que ela tem de bom e não o que tem de mal. E por isso o amor é necessário para poder lidar com os conflitos. Porque quando eu amo a minha esposa e quero o melhor para ela, eu tenho mais facilidade de renunciar, eu tenho mais facilidade de abrir mão de alguma coisa, eu tenho mais facilidade de perdoar, de esquecer. Então todas essas coisas vão ser trabalhadas quando eu amar a minha esposa e quando a esposa amar o marido e quando o pai amar os filhos e vice-versa, porque o amor vai ajudar em todas essas coisas. Claro que quando eu falo de amor, há 4 palavras gregas que são traduzidas para o português como amor: filéu, eros, storge, ágape. Filéu é o amor fraternal, é o amor, aquela união entre pessoas da mesma família, entre amigos, daí onde vem filantropia. Eros é o amor físico, erótico, que não quer dizer que é ruim quando exercido dentro daquilo que é o natural, ou seja, o esposo tem esse tipo de amor pela esposa e a esposa tem esse tipo de amor pelo marido. Se não tiver, isso vai ser problema, porque também estão desobedecendo a Bíblia, que diz que não deve privar um ao outro da relação íntima. Storge é o amor romântico, é o amor expresso da maneira mais clássica, quando nós vemos a coisa mais apresentada pelo cinema, pela televisão, pelos livros. Não quer dizer que isso também não seja importante, porque é importante o bilhetinho, é importante o presente, é importante o elogio, é importante dizer eu te amo, isso é um amor romântico. Alguém diz assim: não, ela sabe que eu amo porque eu boto o pão dentro de casa, eu conserto as coisas. Sim, é importante o amor que cuida, mas é importante também o amor que expressa isso de forma romântica. E ainda o amor ágape, que é o amor altruísta, aquele amor que não faz as coisas esperando nada em troca. É geralmente associado ao amor de Deus, porque na maioria das vezes a Bíblia usa essa palavra para referir-se ao amor de Deus, embora
Há poucas vezes no Novo Testamento que o relacionamento de Deus é tratado com amor filéu. Mas o amor ágape é o amor que está acima de todas as coisas, que se ama mais do que algo que se possa dar em troca, ou mais do que aquilo que a pessoa possa oferecer. Um amor altruísta que ama, que ama porque valoriza, que ama porque dá à pessoa essa atitude, esse sentimento, essa valorização de amar acima de todas as coisas. Quando eu amo a minha família e amo de todo o coração, então eu posso resolver melhor os conflitos, porque vou amenizar as dificuldades através do amor que sinto e através da maneira como trato a minha família. Comunicação também é muito importante. Nós acabamos de falar sobre a questão da comunicação, mas é importante dizer e saber falar. Porque às vezes a esposa está com raiva do marido porque não gostou de alguma coisa que ele fez, mas o marido não percebeu o que foi que fez que a esposa desgostou, e aí vai falar com ela: minha filha, o que foi que houve? Ela diz: se você não sabe, também eu não vou dizer. Ora, a bola de cristal que eu tinha caiu e quebrou-se, eu não estou adivinhando mais nada. Como eu vou saber o que ela não gostou se ela não diz porque está com raiva e diz que não vai me dizer? É importante a comunicação. Se eu não gostei de alguma coisa que a esposa fez, eu preciso comunicar com ela. Talvez sozinho, talvez depois do momento que passar a emoção, ir lá e dizer: minha filha, olha, meu amor, meu bem, minha esposa, você fez isso assim, 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 e eu não gostei que você tenha feito dessa forma, ou não gostei que tenha feito isso por causa disso, disso, aquilo outro. Aí ela vai ter a oportunidade de dizer: não, meu bem, eu fiz isso, mas é porque eu estava pensando assim, 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 então me perdoe, porque eu não quis lhe magoar, nem afetar, por causa disso e disso e disso. Aí se resolveu. Por quê? Porque houve comunicação. Se tem alguma coisa que o meu filho está fazendo ou que não está fazendo, que eu não estou gostando, ou aquilo está me afetando, é preciso comunicar. É preciso dizer: filho, olha, não faça isso dessa forma, assim, 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 por causa disso, disso e tal e tal. E aí ele vai entender: não, pai, me perdoe, porque realmente eu não sabia que era desse jeito, ou eu não quis afetar por causa disso. Então, tudo isso se trata como comunicação. A melhor maneira de tratar as coisas é conversando, é dizendo, é expressando, com amor, com respeito, na hora certa, mas comunicando, porque o conflito não se acaba com o tempo. O conflito se acaba quando tratado e quando resolvido. A outra forma é a maturidade. A maturidade quer dizer agir com sabedoria, agir na hora certa, saber o tempo certo de falar, de agir, agir no temor do Senhor, agir da maneira mais adequada. Então é saber como lidar com essas questões e como lidar com essas situações. Às vezes o filho está agindo mal e precisa ser corrigido naquela hora. E às vezes o filho está agindo mal, mas pode ser corrigido depois. Às vezes há coisas entre o casal que precisa ser dito naquele instante. E às vezes há coisas que dito naquele instante, no calor da batalha, só vai prejudicar. É melhor aguardar, esfriar a cabeça, contar até 10 e depois então agir. E agir na hora certa, agir no momento adequado. A outra coisa necessária, importante para resolver conflitos, é a submissão. A submissão não quer dizer a questão de se tornar escrava do marido, ou de ser inferior, ou de ser uma pessoa sem qualquer expressão. Não. A submissão quer dizer que a mulher entende o seu papel dentro do casamento, que Deus pôs o seu marido como líder da família, que ela precisa ser a auxiliadora que vai fortalecer a liderança do seu marido e que deve trabalhar bem essa questão. O marido é o cabeça,
a mulher a auxiliadora, e eles vão trabalhar para fortalecer essa relação dessa maneira, trabalhando juntos e não um contra o outro, sendo aliados e não inimigos, para fortalecer essa relação. Uma vida sexual saudável faz parte de uma boa relação. Porque é o momento mais íntimo do casal. É o momento de maior intimidade que alguém pode ter, uma pessoa com outra pessoa, que Adão disse, isso foi repetido várias vezes nas Escrituras, que os dois se tornariam uma só carne. É um momento, inclusive, de desfazer uma série de coisas complicadas no relacionamento, porque se não houver uma boa relação, é claro que não vai funcionar essa relação sexual. Por isso que é importante que o casal tenha uma vida sexual regular e saudável, aonde um seja fiel ao outro sempre e o outro ofereça ao outro sempre o prazer que é essa relação íntima. Pessoas saudáveis devem ter sempre uma vida sexual ativa. Casados, claro, o marido com a mulher. Se está tendo algum problema, alguma dificuldade, procura um médico, alguém que possa ajudar, porque pode ser um problema, inclusive, físico, que pode ser tratado, que pode ser resolvido, porque foi algo que Deus deu para ser exercido dentro do casamento, e o texto do apóstolo Paulo aos Coríntios diz: não privem um ao outro dessas questões. O que acontece às vezes é que exatamente em função de um conflito, de uma briga, aí a mulher diz: pois essa semana você vai passar em branco, que eu vou lhe dar um castigo. E isso não deve ser usado como castigo, primeiro porque a Bíblia diz: não faça isso para que Satanás não vos tente por causa da vossa abstinência. A mulher está dando um castigo no marido porque ele não fez o que ela pediu, não trocou a torneira, ou porque não comprou o vestido novo, sei lá o que, e ela está dando um castigo no marido. Aí o marido chega no trabalho, a cara feia, e a colega do trabalho: o que está acontecendo, fulano? Não, é porque a minha mulher está dando um castigo em mim, que faz 15 dias, não sei o que e tal. Bom, é entregar de bandeja a coisa para Satanás querer bagunçar esse casamento. O contrário também é verdadeiro. O marido não comparece e a esposa está lá com dificuldade, e a vizinha pega: o que foi? Não, meu marido e tal, que não me procura, essa coisa toda. Aí o vizinho ouve e vai consolar aquela mulher e tentar ajudar, e já sabem que isso vai dar. Isso é problema. Uma vida sexual saudável é importante para manter o casal em harmonia e vivendo bem. Também uma vida socioeconômica estável. Há um livro que diz assim: até que as dívidas nos separem, porque de fato problemas financeiros podem trazer dificuldades para o casamento, podem trazer dificuldades para uma relação, e às vezes isso acontece porque falta o controle, o casal não tem um bom planejamento, há questões inclusive a serem trabalhadas porque eles não se unem com relação a isso. É o dinheiro de um e o dinheiro do outro, é o meu salário e o seu salário, você paga as suas contas, eu pago as minhas, quando isso não deveria acontecer, porque a união faz a força. Então, a partir do momento que casaram, é o nosso dinheiro, é o nosso salário, as nossas dívidas, as nossas contas, e tudo isso tem que estar dentro do planejamento, do orçamento, e não se empolgar com Black Friday e com promoções de início de ano e coisas assim, e comprar o que não deve, o que não precisa, o que não pode. E tendo o equilíbrio com relação a essas coisas, é que a gente vai manter uma vida socioeconômica estável, sem problemas. Aí a esposa às vezes quer comprar alguma coisa que ela precisa, e maridos precisam entender que esposas precisam comprar coisas para elas também. Claro que tudo isso tem que ter equilíbrio,
Mas se você quer uma mulher bonita tem que ter sandália e vestido e bolsa e arrumar cabelo e etc, etc. Então tem que ter no orçamento dinheiro para ter mulher bonita. Senão você era melhor não ter casado ou ter preferido outra coisa. De maneira que o orçamento familiar precisa incluir todas essas coisas. Filhos que têm escola, que têm coisas necessárias. Chega o início do ano, aí tem que fazer matrícula, tem que comprar material escolar. Então, tinha que ter se planejado para isso. Quem sabe, ao invés de ter gasto o 13º com muitas coisas que não eram necessárias, já seria importante para pagar as despesas escolares de início de ano. E assim por diante vai. O casal precisa ter equilíbrio nas suas finanças, nas coisas que assume e naquilo que vai fazer. Além disso, é preciso ter uma vida espiritual saudável. É preciso que esteja em comunhão com Deus, é preciso que esteja em comunhão com os irmãos na igreja, é preciso que haja a leitura bíblica, a oração, o jejum, essas coisas que são disciplinas cristãs necessárias para uma vida espiritual saudável. Isso precisa haver em família. Fazendo assim, Jacó estabeleceu o valor espiritual que deveria ser trabalhado dentro da família. Ele assumiu a sua responsabilidade pessoal de dizer: eu vou levantar, vou fazer um altar, vou buscar a Deus, vou conduzir a minha família. E ao mesmo tempo, ele levou a família consigo, envolvendo-os na questão do abandono dos deuses, indo até o altar com eles e buscando a Deus para que a sua família tivesse envolvida nisso. Capítulo 24 do livro de Josué está terminando o livro, e Josué reúne o povo todo de Israel e ele apresenta-se diante do povo dizendo: da além do rio, vossos pais, Terá, pai de Naó e Abraão, eles adoraram outros deuses. E Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da sua parentela, e trouxe para essa terra que hoje vocês habitam. E vocês aqui têm os cananeus, que têm os seus deuses, e os moabitas, amonitas, os egípcios, os babilônicos, de onde vieram. Ou seja, há muitos deuses aqui envolvidos. Só que hoje vocês precisam escolher isso. A quem vocês vão adorar? Vocês vão adorar os deuses babilônicos que os vossos pais Abraão e Naó adoraram? Vocês vão adorar os deuses do Egito, de onde vocês vieram? Vocês vão adorar os deuses cananeus da terra que vocês habitam? Quais deuses vocês vão adorar? Vocês precisam decidir isso, porque o futuro das famílias de vocês está envolvido nessa questão. Aí Josué disse assim: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo que não somente ele, mas a sua casa também seria conduzida na adoração ao único Deus verdadeiro. Que ele não iria sozinho, mas ia levar a sua casa para buscar a Deus, e ele tomaria uma decisão de adotar esse Deus como sendo o único Deus verdadeiro, desprezando os deuses babilônicos, egípcios, amonitas, cananitas, mas Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, seria o seu Deus, e a sua casa também estaria nesse propósito. É o propósito que eu preciso fazer, que você precisa fazer também, de levar a nossa casa aos pés do Senhor, e conflitos, problemas e dificuldades que surjam precisam ser levadas também aos pés do Senhor. E se nós formos fiéis a Deus e buscarmos ao Senhor e a nossa família, e nós fizermos tudo isso que já conversamos, que a Bíblia diz que nós precisamos fazer, nós seremos bem-sucedidos na nossa família. Deus nos dará uma família de paz, de amor, de harmonia, uma família que glorifique a Deus,
e que seja exemplo também para a sociedade, se nós mantivermos a família sobre esses pilares de sustentação, sobre essas colunas que sustentam a família, nós estaremos bem e Deus nos ajudará em todas essas coisas. Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor.